Olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu venho fazer aqui mais um vídeo para vocês, lembrando a todos vocês que agora vocês podem adquirir os meus DVDs e junto o esboço deste assunto ou de cada assunto. Então meu novo site vai estar no ar e você pode adquirir esse produto. Bom, gente, hoje eu quero vir aqui falar sobre aquele texto que diz que Moisés e Elias apareceram a Jesus ali no Monte da Transfiguração, quando diz que ele se transfigurou. E eu sei que existem várias indagações concernentes a isso. A pergunta que eu vos faço é o seguinte: Moisés e Elias apareceram verdadeiramente ali? Existem três livros que fazem a discriminação dessa narrativa. É Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13, Marcos capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 13, Lucas capítulo 9, do versículo 30 ao 36. Ou seja, aqui é a análise do sinótico. Para se ter a interpretação precisa desse texto, é necessário fazer o contexto paralelo, ou seja, tem que ser feita a investigação qual o conteúdo e o comentário que cada um faz da narrativa. Bom, em Mateus capítulo 17, versículo 3, diz assim, ó: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Em Marcos, agora capítulo 9, versículo 4, diz assim: E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então aqui você já vê que existe divergência do ponto de vista de Mateus com Marcos. Mateus coloca que Moisés vem primeiro, enquanto Marcos diz que Elias vem primeiro. Em Lucas diz assim: E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas já coloca o vocábulo varões. Então isso já modifica o sentido dos outros, ou seja, a questão do conteúdo. Porém, a essência aqui é a mesma. Está dizendo que apareceram personagens e diz quem são. Porém, cada um está narrando da sua perspectiva de visão. Em Mateus 17, 4 diz assim: E Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés e um para Elias. Já Marcos capítulo 9, versículo 5 diz assim: E Pedro tomando a palavra disse a Jesus: Mestre. Enquanto que Mateus fala Senhor e Marcos chama Jesus de mestre, diz assim: Bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas. Ou seja, Mateus traz tabernáculos e Marcos já traz cabanas. Uma para Moisés e outra para Elias. Ou seja, então aqui já existe uma certa distinção de um para com o outro. Quando chega em Lucas, aí diz assim, versículo 33 do Evangelho de Lucas: E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas. Opa! Então um traz tabernáculo, cabana, e Lucas traz tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Lucas diz assim: não sabendo e que dizia. Agora veja bem, segundo Lucas, Pedro só traz essa palavra depois que aquela aparição vai embora, depois que os personagens vão. Enquanto que Mateus e Marcos diz que não. Que Pedro traz a palavra, parece que no ato em que aqueles personagens se fazem presente. Agora vem a pergunta: qual desses aqui estão corretos? É Mateus? É Marcos? Ou é Lucas que estão de forma correta nessa narrativa? Agora vamos a algumas indagações. Vocês veem então que a visão de cada um dos 3 e algumas coisas elas divergem. Outra questão interessante a ser observado é a questão que em Lucas diz assim, ó, o versículo de número 31. O 30 diz que apareceram os 2 varões, e o 31, Lucas, ele acaba trazendo um registro de qual conteúdo, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Agora vem a pergunta: haveria necessidade de Moisés e Elias aparecer a Jesus, falar acerca da sua morte, uma vez que Jesus já tinha falado acerca da sua morte? Ou seja, Jesus não dependeu da figura desses 2 seres para falar acerca da sua morte. Ou seja, o que aconteceu? E agora vem a pergunta: de onde Lucas obteve essa informação? E qual a necessidade desses 2 seres, né? Vamos colocar que é Moisés e Elias. Qual a necessidade de Moisés e Elias aparecer e falar acerca da morte de Jesus, uma vez que Jesus já sabia da sua morte? Por qual razão? Qual a explicação que se dá isso? Bom, outra questão também a ser observada, a pergunta é a seguinte:
Se é Pedro quem toma a palavra, e é Pedro quem está tendo a visão, como Pedro conseguiu identificar que realmente era Moisés e Elias? Quando foi que Pedro conheceu Moisés e Elias para afirmar que era Moisés e Elias? Não, professor, não é Moisés e Elias, professor. São dois anjos. Um representa a lei e outro representa os profetas. Peraí, se um representa a lei e outro representa o profeta, onde está escrito na lei sobre a morte de Jesus? Se eu acompanhar o raciocínio de Lucas, que Lucas diz que esses dois falavam acerca da morte dele que havia de cumprir-se em Jerusalém. Onde está de Gênesis a Deuteronômio, que ali se fala acerca que Jesus deveria morrer em Jerusalém? Está escrito isso? Outra pergunta. Quando Moisés escreve o Pentateuco, Jerusalém já existia? Já existia Jerusalém? Jerusalém não veio existir por intermédio de Salomão, templo em Jerusalém? Como que se explica isso agora? Ou seja, é a ideologia que algumas pessoas têm, né? Então diz que um representava a lei e outro representava os profetas. Agora eu faço a pergunta, e quem é que representava os escritos? Se você quer fazer a distinção da Taná, a Taná é dividida em quê? Lei, profetas e escrito. Agora eu pergunto, e cadê os escritos? Cadê Davi então para fazer menção disso? Então parece que está faltando, ficou complicado agora entender Moisés ali representando a lei e Elias representando os profetas, então faltou alguém para completar a Taná. É duro de se ouvir, né? Mas essa é a questão. Outra questão que existe, onde está nos profetas? Já coloquei. Agora vem a pergunta. Se aparece Moisés e Elias, por que tem que fazer tenda para os três? Não teria que fazer apenas uma tenda? No sentido de reunir os três ali para dialogar? Pedro fala, bom que estejamos aqui e façamos, vamos ver o que diz lá o texto, vamos ver quantas tendas Pedro acredita fazer. É bom que estamos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, segundo Mateus. Então, um tabernáculo para Jesus, um tabernáculo para Moisés e um tabernáculo para Elias, não é isso? Agora eu pergunto, vai colocar cada um num tabernáculo distinto? Como que os 3 iriam dialogar acerca de alguma coisa? É complicado esse raciocínio de Pedro, né? Bom, agora é o seguinte, a não ser que Pedro queria fazer tabernáculo para Moisés e Elias dormir, eu acho que já estavam cansados, assim como os discípulos estavam morrendo de sono, né? Então acho que Pedro acreditou, acho que a viagem deles foram longas, né? Saíram da eternidade, vamos colocar assim, né? E desceram aqui à terra, então eles estão cansados pela trajetória. Mestre, então vamos fazer aqui para eles descansarem. Bom, gente, eu estou ironizando, né? Então vocês veem as perguntas que eu estou fazendo. Como que você vai lidar com a interpretação desse texto? Como que você faz com essas perguntas que eu estou fazendo aqui agora? Bom, outra perguntinha. Pedro acreditava que por aquelas horas os dois talvez estavam cansados. Outra perguntinha. Eles caíram com medo. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus. Diz assim, estando eles ainda a falar, versículo 5 eu estou agora, tá? Estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Então Mateus diz que os discípulos, eles caem por medo da voz. Agora vamos ver o que diz Marcos. Marcos diz assim, olha, versículo de número 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Já em Marcos, no versículo 6, diz que eles ficam assombrados pelo fato deles terem ouvido, ou seja, por eles terem visto a visão. Eles tiveram medo pela visão. Vamos ver o que diz Lucas agora? Lucas diz assim, vou pegar aqui até o versículo para ver qual o medo que eles estavam. O 34 de Lucas diz que eles tiveram medo por causa da nuvem. Olha o que diz o versículo. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Então os discípulos tiveram medo por causa da nuvem. Já Marcos diz que eles tiveram medo por causa da visão. E Mateus diz que eles tiveram medo por causa da voz. Então cada um, aí vem a pergunta, qual dos 3 está correto? Ou seja, os discípulos ficaram com medo porque viram a visão, os discípulos ficaram com medo porque entraram numa nuvem, ou os discípulos ficaram com medo porque ouviram a voz? Qual dos 3 estão correto? Agora vem a pergunta, é Pedro quem traz a palavra. Agora, por que? De quem tirou isso de Pedro? Porque estava Pedro, Tiago e João. E quem está escrevendo aqui é Mateus, Marcos e Lucas, não é isso? É. Agora, quem pegou de quem? Se alguém pegou de quem, teria que ter pego de Pedro. E Pedro trouxe essa informação para quem? Uma boa pergunta a ser feita, né?
Bom, são coisas a ser pensadas e também analisadas. Agora veja bem, fazer cabana, temer por causa da nuvem, são coisas totalmente distintas. Se você analisar esse texto paralelamente, você vai ver que existe várias complexibilidades para trazer uma interpretação precisa. Porque, veja bem, primeiro que Pedro, volto, resumindo, não conhecia nem Moisés nem Elias. Também ambos não poderiam representar nem a lei, muito menos os profetas. Que isso sai fora das primeiras perguntas que eu fiz. E vocês viram que gera-se uma grande complexibilidade para interpretar o texto. Agora vamos colocar então que realmente apareceu Moisés e Elias. Vem a pergunta. Eles apareceram com um corpo em glória, não é isso? Agora, como que Moisés e Elias? Então, acho que eles estavam na eternidade. Deus deu essa informação para os dois. E Deus falou assim, ó, Moisés e Elias vão lá até a terra, encontrem lá com meu filho Jesus e fala para ele acerca da morte dele, que deve cumprir-se em Jerusalém. Então imagine a cena de Moisés lá, Jesus, então Moisés sabe quem é Jesus, Elias sabe quem é Jesus, e tem outra coisa. Segundo a narrativa bíblica, Moisés morreu e foi sepultado. Ou seja, onde está o registro dessa ascensão? Só se for no livro apócrifo, que fala acerca da ascensão de Moisés, né? Que diz lá a Epístola de Judas, que parece que Satanás pleiteava, lutava acerca do corpo de alguém, que fala acerca, e isso está no livro da ascensão de Moisés. Logo então deve-se canonizar esse livro apócrifo, porque seria um livro que daria talvez explicações a essa manifestação. Ah, é uma reencarnação, professor? Não, não é uma reencarnação, é uma reencarnação. Porque se Pedro conseguiu identificar os personagens, agora de que forma? O problema está nessa indagação. Como Pedro conseguiu identificar que era Moisés e Elias, se Pedro não os conhecia? Tem mais. Segundo o versículo aqui de Lucas, o versículo de número 33, traz a informação, Lucas diz assim, ó, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então Lucas diz que parece que Pedro estava delirando, Pedro não sabia o que estava dizendo. E Marcos diz o mesmo conteúdo. Marcos traz a seguinte expressão, que coloca assim, ó. A mesma expressão igual Lucas, no versículo 6, olha só, primeiro no versículo 5, Pedro traz a palavra, que fazer 3 tendas, ou 3 cabanas, ou 3 tabernáculos. Aí versículo 6, Marcos registra assim, ó, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Então fica complexo entender esse raciocínio, ou seja, não dizia o quê? O que eles não sabiam dizer? Por causa do medo? Por causa do sono? Porque estavam carregados de sono? Será que o problema estava aqui? Ou seja, então Pedro entrou em delírio, acho que acordou e despertou do sono e começou a dizer coisas? Será que é esse o raciocínio, porque estavam carregados de sono? Boa pergunta, né, gente? Bom, é isso daí. Mas fazer o quê? Então vocês parem para pensar nessas perguntas. Se você quiser todas as respostas, já sabe, você vai ter um manuscrito desse DVD. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.